Em sua obra Géométrie 1637, René Descartes formalizou o conceito de sistema de coordenadas. Embora esse conceito esteja associado ao nome de Descartes, outros matemáticos já haviam utilizado. O principal objetivo de um sistema de coordenadas é determinar um ponto através de um conjunto de informações. Para se determinar um ponto de um plano, podemos fixar nesse plano dois eixos reais, OX e OY, perpendiculares entre si ao ponto O. Esse sistema de eixos é conhecido como sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos um tema muito importante. O tema é Introdução às Funções. O que nós entendemos por introdução às funções? Temos que lembrar que até hoje já vimos muitas funções e muitos exemplos de funções. Porém, agora temos que definir bem o conceito de funções para que não haja dúvida na resolução de qualquer problema daqui em diante. Vamos esmiuçar essa aula e dividir ela em várias partes, começando pelo plano cartesiano. Por que eu preciso do plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é extremamente importante para mim, para que eu possa fazer os gráficos em cima dele. Porém, esse plano cartesiano, ele não é somente o necessário para que eu estude funções. Eu tenho que observar o plano cartesiano no intuito de saber como vou fazer o gráfico. Porém, somente ele não me satisfaz em relação às funções. Temos, então, nesse plano cartesiano, o que nós chamamos de sistema de coordenadas cartesianas. Por que sistemas de coordenadas cartesianas? Quando eu falo de cartesiano, eu estou me referindo ao René Descartes, ou René Descartes, um francês que fez o mapeamento da cidade de Paris e trabalhou numa folha toda a cidade, ou seja, ele fez um plano, fez um planejamento dessa cidade, dividindo as ruas, né, direita, esquerda, norte, sul, leste e oeste. Para nós o que interessa é trabalhar os eixos. Então vamos pegar esse sistema cartesiano em homenagem a René Descartes e trabalhar da seguinte forma. Vou adotar uma reta horizontal que vamos chamar de eixo OX, e uma reta vertical que vamos chamar de eixo OY. Quando eu defino o eixo OX e o eixo OY, agora eu vou então para a definição dos quadrantes que ficaram desmembrados desse plano. Para nós, o que importa é sabermos como vamos trabalhar esses nomes de quadrantes para podermos localizar os pontos neles. Os europeus, quando trabalharam essa ideia matemática geral, pensaram o seguinte: escrevemos da esquerda para a direita, então nós estamos aumentando para a direita. Logo, vamos fazer com que a matemática inteira siga a forma de nós escrevermos. Ou seja, da esquerda para a direita vai ser a parte positiva. Mais ainda, na esquerda é negativo e na direita é positivo no eixo horizontal, que chamamos de eixo OX. Já no eixo vertical, OY, digamos, né, que para cima sobe, então automaticamente para cima é positivo. Se eu vou dividir agora em 4 quadrantes, eu tenho que dar nome a esses 4 quadrantes. Como vamos então dar esses nomes? Vamos pensar como os europeus: positivo para a direita, positivo para cima. Essa parte vai ser chamada de primeiro quadrante. E agora o segundo quadrante, como é que vai ser? No sentido anti-horário. Eu estou começando lá em cima, positivo, eu vou descer agora, logo vai surgir agora a ideia do sentido anti-horário. Na trigonometria vocês vão verificar isso, na física vão verificar isso, né? Quando trabalhamos o sentido horário e anti-horário, o sentido anti-horário vamos trabalhar como sendo positivo. Vem daqui.
vem desses gráficos, vem do plano cartesiano. Então, tenho da parte de cima para o sentido anti-horário, vai ficar chamado de segundo quadrante. Já o terceiro quadrante é a parte negativa do eixo OX e a parte negativa do eixo OY, também seguindo a orientação do sentido anti-horário. E no quarto quadrante, turminha, como é que fica? Continuando, então, já dividimos em 4 quadrantes. A palavra quadrante vem de quadrado. A ideia é que temos quadrados infinitos e teremos o quarto quadrante com o OY negativo e o OX positivo. Agora, nesse próximo gráfico, nós vamos pegar um ponto P qualquer como exemplo para sabermos delimitar a situação dele, onde ele se localiza e de que forma ele vai estar localizado. Vamos supor que você mora na Rua Astela, número 81. Não basta dizer que você mora na Rua Astela, porque você precisa da indicação do número, da posição geométrica, geográfica, onde você se encontra. Da mesma forma, esse ponto P perdido, ele tem que estar localizado e tem que estar bem definido. Para eu poder dizer, ele mora na Rua Astela, número 81. Nesse caso, eu vou fazer a projeção ortogonal dele no eixo OX e vou chamar de P'. E vamos fazer a projeção ortogonal desse ponto P no eixo OY, que é o eixo vertical, e vamos chamar de P duas linhas, ou P aspas. Observem comigo que esse ponto P, ele basta ser indicado por 2 números para que realmente possamos localizá-lo. Dessa forma, eu preciso então de exemplos para poder dizer para vocês, olha, esse ponto P está localizado assim e assado. Para isso, vamos precisar introduzir para vocês par ordenado. O que é um par ordenado? Par de 2, um casal, ordenado em ordem, ou seja, é uma sequência, gente. Se é uma sequência, preciso ter o primeiro e preciso ter o segundo. Este primeiro vai ser definido para a gente como sendo a parte da horizontal. E o segundo vai ser definido como sendo a parte da vertical. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que quem vem primeiro, a parte do chão ou a parte da vertical que está em pé? É óbvio que a parte do chão, porque para que a parte que fique em pé, ela precisa do apoio do chão. Ou seja, se o chão vem primeiro, a horizontal sempre vai vir primeiro. Então, na parte do par ordenado, eu vou sempre representar o X em primeiro lugar. Nunca mais vou esquecer disso. E aí, se a parte horizontal é representada por X em primeiro lugar, a parte vertical é representada por Y em segundo lugar. Eles juntos formam um par ordenado que vão dizer para mim o endereço de um ponto qualquer no plano cartesiano. Vamos pegar esse mesmo exemplo com x e y. Entre parênteses, então vamos voltar. Os matemáticos europeus, quando fizeram o quê? Pegaram e colocaram entre parênteses, disseram, olha, os parênteses vão significar par ordenado. Ou seja, tudo que eu coloco dentro dos parênteses significa uma ordem. Então, x, y igual a 5,4. Entre parênteses, x e y, entre parênteses, 5 e 4. Dessa forma, x igual a 5 e y igual a 4. Tem uma ordem, tem uma sequência, você precisa seguir esta sequência. Você não pode dizer que x é 4 e y é 5. Você tem que, por obrigação, dizer x é 5 e y é igual a 4 por causa da ordem desse par ordenado. Então, vamos supor que esse par ordenado seja representado no gráfico. Como vai ficar, então? Nesse gráfico nosso, OX é a horizontal e OY é a vertical. Então, esse ponto P, que é 5 e 4, representado no gráfico, vai ficar da seguinte forma. O X do ponto P é 5, na horizontal, vou traçar uma vertical
ele está localizado nesse endereço. Ele está na rua número 5. Porém, a rua número 5 tem muitos endereços, tem muitos números. Eu preciso de mais um ponto para dizer onde realmente está localizado este par ordenado. Então, outro número que eu vou pegar para poder dizer onde está localizado o par ordenado é o número 4, que é o y igual a 4. Desta forma, como é que fica no gráfico? Fica x igual a 5 e y igual a 4. Se x igual a 5 e y igual a 4, então no gráfico vai ficar o ponto P no primeiro quadrante, onde o x igual a 5 e o y igual a 4. Gente, outros nomes que nós usamos também no lugar de x e y são abscissa e ordenada. Vamos verificar por quê. A abscissa na Europa, ou os matemáticos europeus, definiram como quem antecede, né? Então a ideia da antecedência, quem vem antes. Então a abscissa, quem vem antes. O x vem antes, a parte horizontal vem antes. Brincando na matemática, nós falamos a abscissa, né? A abscissa, x, então x ele é a abscissa. Já o y é a ordenada, quem vem depois, ela vem na ordem depois, então nunca vamos confundir. Quem está na horizontal é a abscissa, é o x, é a horizontal. Quem está na vertical é a ordenada, está mandada, segue ordens, vem depois. Para então continuarmos com a ideia de introdução às funções, precisamos definir produto cartesiano. Então, o que é um produto cartesiano? Produto de multiplicação cartesiano, que eu vou estar usando a ideia do Descartes, a ideia do gráfico. Podemos fazer o produto cartesiano entre quaisquer dois conjuntos. Não precisam esses dois conjuntos estarem grandes ou gigantes. Pode ser quaisquer dois conjuntos. Conjunto com um número e conjunto com outro número. Ou conjunto com uma letra e conjunto com outra letra. Ou conjunto com muitas letras e outro conjunto com muitos números. O importante é que tenhamos dois conjuntos. Um conjunto fazendo produto com um outro conjunto. Quem vai ser o filhote desse produto cartesiano? Vão ser os pares ordenados. Então, A vezes B, quando eu falo A vezes B, quando eu falo na álgebra A vezes B, quando eu pego e multiplico dois números ou duas letras, o resultado é simples. Só que é importante a gente salientar que o produto cartesiano não é simplesmente o resultado numérico, não é o número que vai surgir, mas sim o quê? Uma representação que vai estar estabelecida através dos pares ordenados que vão nascer desse produto. Então, quando eu multiplico A vezes B, vai nascer o quê? Um monte de filhotinhos, cada filhote vai se chamar de par ordenado, onde o x e o y, ou seja, o primeiro e o segundo, estão na ordem que multiplicamos o A e o B. Como escrevemos da esquerda para a direita, se eu escrevi A vezes B, então o x está pertencendo a A e o y está pertencendo a B. E se eu tivesse escrito B vezes A, o x pertenceria a B e o y pertenceria a A. Vamos ficar neste nosso exemplo. A vezes B. O que significa para a gente na matemática? Significa monte de pares ordenados, onde cada par ordenado, a abscissa dele, o x dele, pertence ao primeiro conjunto, que é o A. E a ordenada dele, o y dele, pertence ao segundo conjunto, que é o B. Dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Vamos pegar então o conjunto A, que na verdade vai ter infinitos números do intervalo fechado, número 2 até o número 4. E o conjunto B, que vai do número 3 até o número 6, 3 fechado e 6 aberto. Vamos observar agora no gráfico os dois exemplos que vamos tomar para explicar melhor a ideia de produto cartesiano. Vamos pegar então o exemplo A ao quadrado, que também pode ser escrito como sendo A vezes A. Lembrando que nós estamos pegando dois intervalos,
iguaizinhos, de 2 até 4, fechado no 2 e fechado no 4. Então acompanhe comigo agora como é que fica o produto cartesiano representado no gráfico, no plano cartesiano. Então temos de 2 até 4, como nós observamos no eixo horizontal, fechado, ou seja, o 2 está pertencendo ao intervalo e o 4 também está pertencendo ao intervalo. Produto cartesiano com quem? Com A. E o A também é 2 até 4. Então, vou representar na vertical, de 2 até 4. Cada ponto do intervalo A vai criar um par ordenado, onde a ordenada deste par está também no A. Então, o primeiro a ser criado é o par ordenado 2, 2. A partir deste ponto para a direita, nós vamos ter infinitos pontos. Então, vão estar relacionados, todos eles, com a ordenada 2. E, a partir deste mesmo ponto, 2, 2, para cima, todos os pontos são pares ordenados, onde a abscissa, a parte da horizontal, é o número 2. Ou seja, eu vou estar definindo aqui um quadrado. Este quadrado inteiramente, todo ele, todos os pares ordenados contidos neste quadrado vão fazer com que represente o produto cartesiano A vezes A. Vamos agora, turminha, pegar um outro exemplo, A vezes B, onde o conjunto A é o intervalo de 2 a 4 e o conjunto B é o intervalo de 3 até 6. Lembre-se, eu vou estar colocando na horizontal quem vem antes do símbolo vezes e na vertical quem vem depois do símbolo vezes. Sempre lembrando que nós, aqui no Brasil e o mundo inteiro, segue a matemática estabelecida pelos europeus. Então, somos obrigados a seguir esta ordem, porque a matemática é uma língua universal, tanto aqui, quanto na China, quanto no Japão, no Líbano, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, você vai olhar os gráficos e não vai perceber diferença alguma. Então, nosso próximo gráfico, A vezes B, ou A, produto cartesiano com B. Acompanhe comigo este gráfico. O A vai estar na horizontal de 2 a 4 e o B de 3 a 6. Perceba que no 6 tem um furinho. Esse furinho significa que o número 6 não pertence ao conjunto B, por causa do intervalo aberto. E esse furinho vai acabar acompanhando, então, de ponta a ponta, todos esses números. Deste furinho até este furinho é tracejado. Toda essa região não pertence, não está contida neste gráfico do produto cartesiano A por B. Então, tem o A de 2 até 4, tem o B de 3 até 6, todos os pontos deste retângulo vão estar contidos neste produto, menos os pontos cuja ordenada vale 6. E por que isso? Porque o número 6, ele não pertence ao intervalo B. O que é relação? Relação é a formação de pares ordenados que pertencem a um produto cartesiano qualquer. Então, se eu pego dois conjuntos, A e B, e faço o produto cartesiano destes dois conjuntos, eu vou obter o número de pares ordenadas igual
ao produto do número de elementos de A por B. Desta forma, qualquer subconjunto deste produto cartesiano é chamado, é denominado na matemática como sendo relação. Então, a palavra relação nada mais é do que a substituição no lugar de subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos. Dessa forma, turminha, a relação qualquer, ela vai estar definida como sendo de um conjunto A até um conjunto B, de um conjunto onde vão estar saindo as flechas até um conjunto onde as flechas vão estar chegando, de um conjunto intervalo no eixo X até o conjunto intervalo no eixo Y. Então, também vai ser representada por pares ordenados. Vamos pegar um exemplo. Olha, eu peguei exemplos com plano cartesiano. Agora, vamos pegar com diagrama de Venn-Euler ou diagrama de flechas. Beleza? Você que gosta de salsicha, pode lembrar de salsicha, que nós vamos pegar agora o diagrama de flechas, que lembra a salsicha. Gente, pega o exemplo de A para B. No A eu vou colocar 3 números, 1, 2, 3, e no B vou colocar 5 números, 1, 2, 4, 6 e 10. Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar o produto cartesiano total de A para B, de 1, 2, 3, para 1, 2, 4, 6 e 10. Então vai ficar um monte de flecha. Viram aí? Estão vindo? De 1 até 1, de 1 até 2, de 1 até 4, de 1 até 6, de 1 até 10. E aí? De 2 até todos os elementos de B e de 3 até todos os elementos de B. O que aconteceu? Temos 3 elementos no A, temos 5 elementos no B, 3 vezes 5, 15. Então, temos 15 flechas. Cada flecha representa um par ordenado. Cada flecha representando um par ordenado, então temos várias relações. Cada par ordenado é uma relação. Cada 2 pares ordenados é uma relação. Cada 3 pares ordenados também é uma outra relação. E assim por diante. Gente, o que está aí na nossa frente, na verdade, é o produto cartesiano A por B. Em relação, é qualquer flecha, ou quantas flechas você quiser desse diagrama de Venn-Euler. Domínio e imagem de uma relação. A palavra domínio significa para nós quem faz com que esta relação exista e pode muito bem ser substituída pela seguinte frase: condição de existência desta relação. A palavra imagem significa onde este domínio está chegando, ou seja, a ordenada do par ordenado. E o X, ele vai passar a ser o domínio, ou seja, toda a abscissa pertence ao domínio e toda ordenada pertence à imagem. É muito simples, gente. O XY, o par ordenado XY, o X é domínio e o Y é o que? Imagem. Joia. Vamos pegar um exemplo, também com diagrama de Venn-Euler. Vou mudar os números e vamos contar uma historinha para você nunca mais esquecer de domínio e de imagem. Tá joia? Olha só. O conjunto A que eu vou pegar tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B com os números 9, 10, 12, 15 e 18. Vamos agora, gente, fazer uma guerrinha, uma brincadeira pequena, tudo bem? Vamos supor que nós tínhamos 2 tribos, a tribo Antabonco e a tribo Barambugonco, ok? Então a tribo Antabonco, que é constituída pelos conjuntos A, que tem os números da esquerda, vai entrar em guerra com a tribo Baracombongo, que fica na direita. Gente, numa guerra tem que ter arma. Como é guerra de índios, então vamos usar o quê? Flechinha, beleza?
Como todos sabemos, sempre existem pessoas pacíficas dentro de um grupo, independentemente de onde seja esse grupo. Então, dentro dos índios, o número 4, 5 e 6 não queriam brigar e falaram, gente, nós não vamos brigar, nós não vamos lançar flecha em lugar nenhum. Tudo bem. Então, 4, 5 e 6 ficaram fora da guerra. Eles não vão mandar flecha para ninguém. Porém, o 1, 2 e 3 vão mandar flecha contra elementos do conjunto B. Então, agora vamos ver o seguinte. O 1 e o 2 mandam flecha no 9. Ou seja, o ataque foi o 1 e o 2 da esquerda mandarem flecha para o 9. O 3 é meio revoltado com todo mundo, ele não gosta dos outros, ele resolve brigar com todo mundo. E manda flecha para 3 elementos, o 10, o 12 e o 15. Quem está dominando a situação? Quem, Maria? Quem? Quem está mandando as flechas? Então, 1, 2 e 3, eles dominam a situação, eles pertencem ao conjunto domínio, e o conjunto domínio é formado somente por esses 3 elementos. Como todos nós sabemos, quando alguém muito querido nosso morre, a gente pendura a imagem dele na parede. Então, quem está recebendo as flechas e morrendo nessa guerrinha entre as duas tribos? 9, 10, 12, 15. Então, 9, 10, 12 e 15 vão ser chamados de imagem desta relação. Mais simples que isso é, faça os pares ordenados, de 1 para 9, de 2 para 9, de 3 para 10, de 3 para 12, de 3 para 15. A parte da abscissa, a parte x, é conhecida como sendo domínio. E a parte y, a parte da imagem, a parte da ordenada, quem vem em segundo lugar, é conhecido como sendo a imagem desta relação. Vamos pegar agora, gente, e entrar na palavra função. O que é função? Conceito de função. Função é uma relação super particular, onde nós temos que seguir 2 regras. São 2 regras bem simples. Primeira regra, o domínio tem que ser igual ao conjunto de partida, ou seja, quando numa relação eu tenho a saída das flechas, todo mundo tem que mandar flecha. Segundo, cada um só pode mandar flecha para um, não pode ter pessoas assassinas em série. Um elemento só pode mandar flecha para outro elemento. Um elemento não pode mandar flechas para outros. Simples. Então, recordando, a função só é função quando o domínio é igual ao conjunto de partida e quando cada elemento manda apenas uma flecha. Ou seja, cada domínio vai fazer apenas uma imagem. Vamos pegar exemplo disso, 2 conjuntos A e B. No conjunto que nós estamos pegando, vamos ter 4 elementos no A, 1, 2, 3, 4, e elementos no B. Como nós estamos percebendo, cada um dos elementos de A manda a flecha para alguns elementos de B. Desta forma, esta relação é uma função. Então, função é uma relação super particular. Perceba que todos os elementos de A mandaram flechas e cada um deles mandou apenas uma flecha. Você nem precisa saber o que aconteceu no lado da direita. O importante é que o lado da esquerda está acontecendo, ou seja, a saída das flechas é importante. Todos têm que mandar flecha e cada um só pode mandar uma flecha. Vamos agora, então, turminha, fazer o reconhecimento de domínio e imagem no gráfico, no plano cartesiano. Vamos pegar um exemplo, né, já desenhado com gráfico e observarmos como vamos obter o domínio e a imagem deste gráfico. Acompanhe comigo. Eu pego uma curva qualquer que vai do ponto menos 6, menos 5 até o ponto 2, 2. E continuo ele do ponto 2, 5
até o ponto 9 menos 4. O que nós estamos percebendo aqui? Que temos essa linha branca, que vai significar para nós esta relação, ou mais específico, nesse caso, esta função. Gente, o domínio, quem que é? É quem faz com que tenhamos a função, ou seja, é a parte mais importante, é a parte horizontal. Então, vou projetar o gráfico no eixo X. Então, projeto no eixo X todo esse gráfico em branco. Vai ficar, então, de menos 6 até 9. A projeção do gráfico no eixo X vai resultar para a gente o que nós chamamos de domínio. E a imagem? A imagem é a projeção do gráfico no eixo das ordenadas, no eixo Y. Então, projeto o gráfico no eixo das ordenadas, na vertical, e aí eu vou obter do número menos 5 até o número 5. Perceba que temos a projeção desses números, que vai de menos 5 até 2, e a projeção desses números branco, que vai de menos 4 até 5. Então, lembrando, domínio é a projeção no eixo X e imagem é a projeção no eixo Y. Vamos agora a gente fazer o reconhecimento de uma função, para ver se ela é ou não é função. Para isso, vamos pegar um exemplo entre dois conjuntos A e B. Observe comigo como é que fica nessas flechas A e B. Temos, então, conjunto A na esquerda, os números 1, 2, 3. E o conjunto B na direita com os números 4, 5, 6 e 7. Perceba que o 1, ele manda flecha para dois elementos. Então, está errado. Esse 1 jamais poderia ter mandado duas flechas. Ele pode mandar duas flechas, mas vai ser relação, não vai ser função. Tudo bem, turminha? Esse carinha, ele causou com que esta não fosse uma função. Joia, pessoal? Vamos agora verificar num gráfico, como se fosse uma parábola, se ela é ou não é uma função. Acompanhem comigo no gráfico, então, para verificarmos o que acontece. Vamos supor que eu tenho aqui como se fosse uma parábola, uma relação, que vai de alguns elementos do número 2 até 5, até outros que vão verificar nesse conjunto B. Joia? É muito simples para você ver se é a função ou não é a função. Olha só, pega uma vertical, ok? Cada reta vertical. E aí, você vai verificar quantos pontos em comum vai ficar entre a reta vertical e a função. Apenas um ponto é a função. Mais que um ponto não é a função. Então é simples. Traça uma vertical, se der um ponto só, ela é função. Se der mais que um ponto, ela não vai ser função. Vamos agora, gente, ver a função constante. A função constante é uma função que nunca vai mudar independentemente dos valores de x. Ou seja, ela é uma função que não depende de x. Dessa forma, um exemplo disso é a seguinte reta. Ela vai ser uma reta sempre valendo o mesmo valor, nesse caso 5. Então, y igual a 5 ou f de x igual a 5 vai resultar para a gente uma reta. É uma função? É. Por quê? Trace verticais. Cada vertical vai cortar apenas um ponto, logo ela é uma função. É constante? É. Por quê? Porque ela vai ser sempre 5, independentemente de qual seja o valor de x. Qual é o domínio dessa função? Os reais. Todos os reais. Qual é a imagem? O número 5. Tá joia, pessoal? E agora, se eu quero saber a função se é crescente ou se essa função é decrescente. Então, para estudarmos a função crescente ou a decrescente, também eu vou verificar no gráfico como é que fica esta função sendo crescente ou esta função sendo decrescente. Observe comigo, turminha. O que observamos aqui é o seguinte, do número 2 em diante, esta função ela está como? Subindo e descendo. Como? Subindo. Isso mesmo, olha só. Sempre para verificar se uma função é crescente ou decrescente, vai pegar da esquerda para a direita.
Então, da esquerda para a direita, está subindo, né? Está subindo até chegar no número 0,7. Quando o x for 7, ela começa a descer. Então, aqui é uma função crescente e aqui ela passa a ser uma função decrescente. Dessa forma, turminha, que acontece que nós estudamos uma função e verificamos como é que vamos obter esta função. A dica de hoje, turminha, é vocês batalharem muito para trabalharem os exercícios. São muitos conceitos nessa aula, mas são conceitos importantíssimos. O mais importante é você lembrar que, para você fazer um bom exercício, você deve ter os conceitos na sua cabeça. Então, cada um desses conceitos da aula, você deve anotar no seu caderno e na sua agenda e memorizar. Bons estudos e até a próxima. Na aula de hoje estudamos o plano cartesiano. Aprendemos o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. O eixo X, o eixo horizontal, vai crescendo da esquerda para a direita e o eixo Y vai crescendo de baixo para cima e o plano é dividido em 4 quadrantes, sempre no sentido anti-horário. Estudamos o que é relação. Uma relação é uma ligação entre dois conjuntos, ou seja, qualquer par ordenado que pertence ao produto cartesiano é uma relação. Conhecemos as funções. O importante em funções é que você estabelece, antes de começar a resolver no exercício, qual é o domínio dessa função, ou seja, a condição de existência dela, e como você vai fazer para a obtenção da imagem dela. Bons estudos! Olá, colegas, tudo bem com vocês? O importante nessa aula é motivar muito os seus alunos a trabalharem os conceitos bem trabalhados. Com exemplos é mais fácil. Então, as tarefas que vocês encaminhem para eles, encaminhem com bem esmiuçadamente com exemplos, de tal forma que eles gostem dessa matéria, porque é muito útil para o futuro deles como vestibulando. Bom trabalho e até a próxima.